verdade, o número 1, em teoria, é o Tite, que é o técnico da seleção. E que chegou à seleção brasileira em 2016 na condição de técnico número 1 do Brasil. Depois disso, o Renato foi campeão da Libertadores. Mas eu queria fazer uma provocaçãozinha rápida. Mas o mais, ele não falou que assim, ele falou o mais querido. Não... O mais querido. Todos falam isso do Renato. Todos falam. O Tite chegou a. Embora o Tite seja o técnico da seleção brasileira, ele não é o técnico número 1 do Brasil. Hoje não é. Hoje não é o mais querido. Nem o número 1. Não, hoje ele não é. Quando ele chegou à seleção brasileira em 2016. Tanto é que quem foi que falou? Romário? Romário falou, eu trocaria hoje o Tite pelo Renato. Porque ele tá no posto. Porque ele falou também. Porque ele tá na posição de técnico da seleção. Porque quando o Tite chegou à seleção brasileira em 2016, ele chegou como o técnico número 1 do Brasil. Mas ele só não continuou. Só porque basta você virar o cara que está no cargo pra gente começar a apedrejar o cara. Que se fosse o Fernando Santos, também não é o melhor técnico de Portugal. Jorge Jesus hoje é mais querido que o Fernando Santos, embora o Fernando Santos seja o técnico campeão da Europa. A provocação só que eu ia fazer é a seguinte: eu acho que o Jorge Jesus falou uma porção de coisas que a gente pode discutir aqui, que a gente falou algumas bobagens. Mas a questão de ser o técnico até maio, claro que o melhor seria tê-lo sob contrato até dezembro, mas o contrato dele vai até 31 de maio. Ele está falando que ele vai cumprir o contrato. A gente sabe. Então vamos lá. Qual foi o último técnico do Flamengo que ficou de janeiro a dezembro? Vanderlei Luxemburgo em 2011. Desde 2011, o Flamengo não tem um técnico que comece em janeiro e termine em dezembro. Então não tem um problema tão grave assim do Flamengo ter um técnico. Ele poderia ser diferente. Naquela época, aquele era o Flamengo, esse é outro. Não, é o mesmo. Completamente não. Tudo bem, mas a ideia é diferente. Completamente diferente. Não, naquela época o Flamengo vivia uma turbulência que nenhum técnico sabia mesmo se ficava até o final do ano. Hoje em dia não. Hoje em dia ele fica. E outra coisa, a possibilidade dele ficar é muito grande. Não, ele não fica. Antigamente ele torrava treinador. O Abel não pensava ficou. 2 vezes a gente viu pro Flamengo. O último ano começou com o Abel, técnico do Flamengo, ele pediu demissão em maio porque não aguentou. Sim, mas a situação hoje, PVC, a situação hoje, ela é favorável ao Jorge Jesus. Ok. Então. Mas é tão favorável que ele assinou o contrato até 31 de maio e é favorável o suficiente para que ele possa cumprir o contrato dele. Sim, mas o que o Flamengo quer, o que o Ricardo fala, que a gente está dizendo aqui, e eu também concordo, Simon, vocês acabaram até falei pro Simon. Enfim, futebol é assim desde que existe. Sobre contratação, o técnico vai embora. Vocês têm razão. Ele pede 7 jogadores. Escuta, eu contrato. Mas eu preciso garantir que você vai ficar, velho. Claro. Porque senão o que eu faço depois? Você me quebra as pernas. Exatamente. Como é que faz? Você entendeu? Então, hoje o ambiente pro Abel não, pro Jesus, é favorável para ficar até... O ano passado era também, só que era uma incógnita. Hoje, você vai estender o contrato do Jorge Jesus de janeiro a dezembro, depois de 6 meses dele. O Abel chega do zero. Você não vai estender esse contrato do Jorge Jesus zerado. Ele já tem um passado. Nós vamos discutir isso até dezembro, Sormani, porque quem quebra as pernas do Flamengo nesse caso é o Flamengo. Foi o Flamengo que assinou o contrato com ele até 31 de maio. Deixa eu aproveitar só uma coisinha. Tem uma ali, ó, tá escrito ali na tela, jogo sagrado. Jesus roubou o lugar de Renato Gaúcho? Ele é o número 1 do Brasil? Você pode mandar aqui na hashtag Jogo Sagrado, por favor. Manda aqui o seu recado e a gente vai colocar no ar aqui a sua manifestação. Você acha isso mesmo? E a gente vai também falar sobre esse assunto. Desculpazinho, eu te interrompi. Não. Eu queria falar em cima do que o PVC falou. Eu entendo o que ele está falando. O contrato foi assinado pelo Flamengo. Foi o Flamengo que ofereceu para ele. Ou não sei também se na negociação foi ele que pediu foi o que deu para fazer. Ele falou no fim de maio. Mas o Flamengo aceitou. Concordo. Ele está falando que vai cumprir até quando ele tem um contrato. Só que, se ele diz na entrevista ali que a torcida do Flamengo, uma torcida, o amor que nunca foi tão acarinhado na vida como agora, isso faz com que ele fique aqui, e esse clube oferece para ele uma proposta de trabalho estendendo, qual o motivo que ele não tem também para, se ele diz que está feliz, que essa torcida o encantou, se ele está feliz aqui, se o clube oferece financeiramente para ele uma condição muito boa, se quer dar mais jogadores para ele, qual o problema dele também estender esse contrato? Ele está dentro da regra corretíssima. Ele não está dizendo que não vai cumprir o contrato. Um erro poderia, assim, o que foi feito de cláusula no final do ano,
sem multa para ambos os lados, o Flamengo também poderia ter feito isso. Ó, nós fazemos até o final de 2020, mas no meio do ano não tem multa. Caso venha um clube, essa discussão hoje é que seria outra. Exatamente. O Simon, você acha que ele tomou o lugar do Renato? É claro, foi o Renato que provocou ele. Isso é uma resposta à torcida do Grêmio, não. É isso aí. Isso é uma resposta à provocação do Renato. Somente isso. Olha, essa torcida do Grêmio é capaz de ter torcedor que vai achar isso. Ah, não. É uma provocação. Não. Não, o Grêmio, o quê? O torcedor do Grêmio? Unanimidade. O Renato é unanimidade. A torcida do Grêmio é unanimidade. Não existe unanimidade, velho. Não, mas se você fizer uma acabaram de derrubar a estátua na Suécia do Ibrahimovic. Não, isso aí é unanimidade. Ele provocou. Seria bom entrevistar o Renato pro Renato dar a réplica aí dessa resposta que seria bem humorada, sem dúvida nenhuma. Seria sensacional a resposta do Renato. Não, mas ele vai. Vai. Ele vai responder com bom humor. Ele vai na sua pelada lá, Simão? Na qual delas? O Renato. Vai na Várias. Você morando aqui, não tá morando lá no Leblon, né? No Leblon você ia O lá. Renato joga futebol aí. É? Vamos jogar vôlei, né, Simão? Já vi muito Joga bem. vôlei, futebol, basquete. Que cara, bola o velho joga atleta, né? Isso é um atleta. Isso é um atleta. E a situação que você falou também, Simão, que você abordou no início da sua manifestação a respeito do Flamengo, a situação do Gabriel Barbosa, né? 31 de dezembro, acabou o contrato. Não foi isso? Acabou o contrato. Não tem contrato com o Flamengo. O Flamengo hoje não tem o Gabriel Barbosa. O Gabriel, acho, na minha opinião, o Flamengo fez tudo o que podia. Apertou, foi lá, sacudiu, ó, quero que você fique, ó, tá nas suas mãos, a proposta tá aí. Fez tudo o que podia. O Gabriel ficou na dele. Porque tem a janela até o final de janeiro. Ele tem que se apresentar, ele tem 30 dias de férias no Flamengo. Então ele tem que se apresentar dia 22 lá. Mas você acabou de falar, ele não tem mais nada, ele não tem vínculo nenhum com o Flamengo. Não, ele tem que se apresentar na Itália. Sim, porque então, tem que cumprir as regras regulamentares que ele jogou no Brasil. Isso. Agora ele vai dia 22 para a Itália. Até dia 22, ele está nadando de braçada. Ele espera se vai ser Chelsea, se vai ser, seja lá onde. Qual? West Ham. West Ham. Pode ser algum clube da França, da Espanha, sei lá. Ele está na dele, está esperando.